gente começou a acompanhar aqui na última semana a história da Anne. A Anne, uma milionária que se apaixonou de repente pelo funcionário de um restaurante, o Vitor. A Anne passou então a dar presentes caros para o Vitor. Ela estava apaixonada por ele. Só que de repente ela descobriu que ele a estava traindo. E é aí que a polícia entra nessa história. Um belo dia, Vitor aparece morto. Logo nas primeiras investigações, a polícia chega à autora do crime. A polícia chega a câmeras de segurança que ligam Anne a Carlos. Quem é Carlos? Um corretor de imóveis, amigo dela e amigo de Vitor. Ela contrata Carlos por R$200 mil para que ele dê fim à vida do namorado. Ela descobriu que ele estava traindo e ela não perdoou isso. O Carlos então convida o Vitor para ir ver um terreno que ele estava vendendo. E lá nesse terreno ele é executado. Lá neste terreno ele é morto. A reportagem da RIC Record TV vai falar passo a passo desse crime milimetricamente planejado. Um crime brutal. É a maior de todas as provas de que amor e ódio caminham juntos. O que era amor, depois que a Anne descobriu a traição do Vitor, virou ódio. Ódio suficiente para que ela encomendasse a morte do amado. O enredo dessa história envolve crime, dinheiro e traição. E teria começado quando a milionária conheceu Vitor Lúcio Jacinto em um site de relacionamento. Ainda no começo do namoro, Vitor deixou o emprego de segurança em um restaurante. Teria passado a ser sustentado pela empresária. Mesmo com uma relação estável, moravam em casas diferentes. Anne, que já tinha sido casada, seguiu morando neste prédio, enquanto Vitor morava num confortável imóvel alugado em Alphaville, na Grande São Paulo. Até então, o casal aparentava ter uma vida feliz. O namorado recebia presentes caros, como, por exemplo, esse veículo de luxo avaliado em R$2 milhões. Mas Anne teria se revelado uma mulher ciumenta e as discussões passaram a fazer parte da rotina do casal. Teriam se separado por um período. A separação teria durado pouco. Sem dinheiro e sem emprego, Vitor voltou a procurar a empresária. Reataram o romance. É nesse momento que a história da empresária e do ex-segurança começaria a tomar novos rumos. Segundo a investigação, Anne teria descoberto várias traições de Vitor. Inconformada com a situação, a herdeira milionária passou a se irritar com os elevados gastos do namorado. Foi aí que, segundo a polícia, ela teria começado a tramar a morte do companheiro. A primeira reação dela foi colocar à venda o carro de luxo do namorado. Ela pediu ajuda a Carlos. Segundo a polícia, Carlos Alex Ribeiro de Souza era uma espécie de faz-tudo da família de Anne. Ele se apresentou como intermediário, mas ela também veio aqui, parecia uma pessoa super idônea. Anne começou a se queixar para Carlos das atitudes de Vitor. E numa destas conversas, ele teria prometido ajudar a empresária. A Anne, nessa oportunidade, ela desabafou para o Carlos que ela estava sendo maltratada, que o Vitor estava gastando muito dinheiro dela e descobriu que ele tinha amantes e frequentava até a casa de swingers. A partir disso, ela começou a ficar muito triste e tal, chorou, onde o Carlos falou que ia resolver. Ele falou, o que você quer? Ela falou, resolva meu problema. A partir daí, segundo as investigações, Anne e Carlos começaram a se falar frequentemente por telefone e a trocar mensagens. Com um suposto plano em mente, Carlos convida Vitor para conhecer um terreno à venda. Nestas imagens de circuito de segurança, Carlos chega sozinho e sorridente, dirigindo um carro preto. Passa pela portaria do condomínio onde Vitor morava e estaciona o veículo em frente à residência. Ele desce e caminha com tranquilidade até a frente do carro. Já nesta outra imagem, Carlos aparece deixando o local acompanhado. Para a polícia, é Vitor quem está com ele.
Do condomínio, Carlos e Vitor teriam seguido para essa rodovia, a Castelo Branco, em direção a São Paulo. Segundo a polícia, nesse trecho da estrada e com o carro ainda em movimento, Carlos teria sacado a arma e atirado em Vitor. O disparo acertou em cheio o coração do ex-segurança. Carlos, então, teria dado início à segunda parte do plano, sumir com o corpo. Vamos lá. As provas. Juliano, o que a polícia já sabe de toda essa história? Você vai ver a partir de agora documentos conseguidos com exclusividade pela nossa equipe. As provas que levam a polícia a ter a absoluta certeza que a morte de Vitor foi encomendada por Anne pela ex-namorada. O executor da morte, a pessoa que matou o Vitor, é Carlos, um amigo dos dois que tinha atraído o amigo para um terreno que ele disse que estava comercializando. A partir de agora, você vai ver um trabalho extremamente sério e competente da equipe de reportagem do Domingo Espetacular. Detalhes exclusivos que revelam tudo por trás de um crime brutal, já classificado como um dos mais sérios, como um dos mais brutais da história desse país. 2h05, enche a tela do balanço. Ainda segundo a investigação, Carlos esperou escurecer e trouxe o corpo de Vitor para essa região de mata aqui, que fica junto à represa de Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. Aqui, numa tentativa de dificultar a identificação do corpo, ele pôs fogo nos pés e na cabeça da vítima. O corpo foi encontrado pela polícia. O carro também foi localizado e dentro dele, os policiais encontraram a cápsula da bala que teria sido usada no assassinato. A tentativa de queimar o corpo não deu certo e a polícia conseguiu identificar as digitais de Vitor. Depois dessa identificação, nós começamos a procurar os familiares do Vitor e começou a abrir o leque, como eu falei, de possibilidades em termos de investigação. Sem saber que a polícia já tinha identificado o corpo, Carlos, segundo as investigações, teria começado a usar o celular se fazendo passar por Vitor. Vitor foi assassinado no dia 16 de junho. Anne teve conhecimento da morte do Vitor no mesmo dia, porque o autor, assim que ele desovou o corpo próximo à represa Guarapiranga, ele se dirigiu até o apartamento de Anne e contou para ela que havia matado o Vitor. Inclusive, ele pegou um celular, que era do Vitor, entregou para a Anne falou que não queria saber, mas ele pegou e falou, me passe então a senha. A Anne prontamente passou a senha, onde eles acordaram que eles passariam como se fosse a vítima. No mesmo dia do crime, 16 de junho, a empresária vai até o condomínio onde Vitor morava. A chegada dela é registrada pelas câmeras de segurança instaladas no local. Anne passa pela portaria e vai direto para a residência. Momentos depois, ela deixa o condomínio. Ao ser procurado pela polícia, um dos tios de Vitor contou ter ficado surpreso com uma mensagem, como conta a delegada. O Vitor sempre conversava com o tio pelo WhatsApp, mas verbalmente. Depois começaram as mensagens a serem escritas, redigidas. O tio ficou meio surpreso. Na mensagem recebida no dia 17 de junho, Carlos, passando-se por Vitor, escreve ao tio que teria reatado o relacionamento com a empresária. Vitor, na verdade, já estava morto. Anne, que já sabia da morte do namorado, chegou a receber uma mensagem de parabéns pelo aniversário, comemorado no dia 20 de junho, 4 dias depois da morte de Vitor. Os investigadores descobriram que 5 dias depois de supostamente mandar matar o namorado, Anne teria ido com este carro preto até a casa em que Vitor morava. Anne teria permanecido na residência por 3 horas e deixado o local em outro veículo, esse utilitário branco. Os agentes acreditam que a empresária esteve no imóvel para tentar eliminar qualquer prova que a incriminasse. Segundo este relatório de investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Anne também teria mandado 3 funcionários até a residência para recolher todas as coisas dela que estavam na casa. O documento afirma ainda
que a atitude da empresária foi contrária à recomendação da polícia, a de não mexer em nada na casa da vítima, até a realização da perícia. Os agentes descobriram também que Anne Cipriano Frigo já teria comprado uma passagem para viajar ao exterior. O embarque estava previsto para a última quinta-feira. A polícia acredita que a empresária pretendia fugir do país. Com as provas reunidas, a polícia pediu a prisão temporária de Anne e Carlos. No mesmo dia em que foi preso, Carlos assumiu o crime. Ele teria confessado que receberia R$200 mil pela execução e que a milionária seria a mandante. Todas as evidências, a motivação, tudo ele falou com riqueza de detalhes. Eu fiz até a pergunta para ele, eu falei, eu não acredito que você matou ele por R$200 mil. Ele falou, não, foi por dinheiro e porque eu teria uma promessa de fazer os negócios, administrar, vender, comprar, administrar a compra e venda dos bens dela. Na última quinta-feira, com o rosto coberto, a empresária deixou a carceragem onde está presa para ser interrogada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Anne foi ouvida durante quase 5 horas. O depoimento foi acompanhado por 3 advogados. Ela negou o envolvimento na morte do namorado e que teria ficado com medo de Carlos. Ela afirma que realmente ela encontrou com o Carlos no dia do homicídio, onde Carlos confessou para ela que havia matado, e ela, por receio, ela forneceu, com medo do Carlos, ela forneceu a senha do telefone. Segundo o advogado da empresária, Vitor, ao longo do relacionamento com Anne, se mostrou uma pessoa mentirosa e aproveitadora. Tratava-se de uma mulher apaixonada, ela foi, ao longo de todos esses anos, explorada por esse sujeito e, em conjunto com o seu comparsa, que é justamente quem o matou. A defesa alega que Carlos e Vitor se uniram para desviar recursos da fortuna de Anne. O motivo do assassinato seria uma disputa entre os dois pelo dinheiro da milionária. Na verdade, desviaram os dois milhões de reais da minha cliente ao longo dessa relação. E aí, efetivamente, na verdade, o que acontece é que ele mata o melhor amigo simplesmente para disputar quem ia ficar explorando a minha cliente, como eles vinham fazendo já há anos. Já Carlos, em um novo interrogatório, acompanhado por um advogado, confirmou a versão de que Anne mandou matar Vitor. Carlos afirma que as mensagens trocadas pelo celular entre ele e a empresária foram apagadas e comprovariam as negociações para cometer o crime. Afinal, o que teria feito uma mulher milionária e bem-sucedida se envolver num crime passional? Para o médico psiquiatra, especialista em comportamento, pessoas com sentimentos de ciúme e de posse, em alguns casos, não aceitam ser contrariadas. A pessoa se sente dona do outro e qualquer ato que a contraria, inclusive a traição sexual, é vista como uma afronta. A polícia já conseguiu a quebra de sigilos telefônicos e bancários dos envolvidos. O Carlos fala que não recebeu os R$200 mil ainda dela, ela fala que já pagou R$200 mil para ele, só que ela disse que foi por outro trabalho, não nada envolvendo a morte do seu marido. A empresária Anne Cipriano Frigo foi indiciada por homicídio, enquanto Carlos por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A pena nestes casos pode passar de 30 anos.